Pessoal, nós vamos voltar a falar disso. Bem, eu já falei da primeira vez nesse vídeo aqui sobre o golpe da falsa ligação dos bancos que estavam aplicando em várias pessoas. Depois eu falei mais especificamente, no primeiro eu não tinha citado o nome de bancos, mas falei mais especificamente no segundo, sobre o Banco do Brasil. E agora o que acontece? De novo, golpe de falsa ligação e clientes, muita gente me relatando que ainda está sofrendo golpes utilizando do nome do Banco do Brasil. Pessoal, pedi desculpa aqui que eu tô de improviso aqui, é fim de semana. Eu improvisei luz, improvisei microfone, improvisei tudo aqui. Então desculpa se tiver barulho de fundo, cachorro, essas coisas, não tive tempo de preparar o ambiente. Mas eu achei que fosse importante dar essa informação porque tá chegando demais notícias, relatos de vocês, inscritos no canal, sobre golpes que estão utilizando o nome do Banco do Brasil, ok? Então, até hoje, sei lá quanto tempo passou, mais de um ano, não sei, que esses golpes aí sendo relatados, que eu acredito que antes de fazer vídeo aqui no canal já devia acontecer esse golpe, e até hoje o banco não fez nada e os clientes continuam tomando golpe. Eu vou resumir bem rápido para você como é que funciona esse golpe, mas tem vídeo mais detalhado falando sobre isso. Basicamente, os golpistas conseguem acesso aos dados dos clientes de alguma forma, interceptam um malote com vários cartões do Banco do Brasil e começam a ligar para casa desses clientes munidos dessas informações, convencem o cliente de que é o banco, porque eles montaram uma central telefônica que é clonada do banco, um negócio idêntico ao do banco. E o número que aparece lá na tela do celular, por exemplo, é o número do banco. É um negócio absurdamente profissional. É até difícil você saber que é um golpe. Parece que realmente você está falando com um banco. Tanto que se você retornar o número, você vai cair na central telefônica do banco. Então, a pessoa é convencida a ativar o cartão que ela não recebeu ainda, com o argumento lá de que precisa autorizar no aplicativo ou no caixa eletrônico o recebimento desse cartão. A pessoa que está recebendo essa ligação realmente está com o cartão vencendo, porque são cartões autênticos que o banco está emitindo para repor aqueles cartões de conta que a pessoa está vencendo. A pessoa vai lá, faz o procedimento acreditando que está desbloqueando o cartão, e o que acontece? A pessoa logo em seguida, no mesmo dia, no dia seguinte, começa a ter compras realizadas no cartão dela. Muitas vezes de débito, a pessoa fica realmente sem o dinheiro na conta. E é um negócio absurdo porque o banco está cansado de saber que isso está acontecendo, porque todo mundo que me relatou correu atrás, fez BO, fez tudo que já vou recomendar para você fazer, e algumas dessas pessoas conseguiram restituição, algumas processaram o banco, então o banco teve gasto jurídico, então era de se esperar que depois de um tempo esse golpe cessasse, porque o banco ia tomar medidas, e não, continua acontecendo golpe. O mais interessante é que parece que o Banco do Brasil não está interessado em resolver. E fica aí duas perguntas: o banco é negligente ou é cúmplice disso? E por que o banco não fez nada? Acompanhe meu raciocínio. Se você tem um monte de malote sendo interceptado, você está perdendo o cartão, seus clientes estão sendo roubados, você está tendo que restituir esses clientes, numa situação normal, imagina que você não precisa nem ser banco, se você seja um vendedor no Mercado Livre, no Shopee, acontecesse com você. Você ia trocar a transportadora no mínimo, né? Além de reclamar lá direto, né? Porque você está contratando um serviço. Se os Correios estão perdendo malote com uma certa frequência, tem um problema dentro dos Correios, isso é verdade. Então você tem que trocar no mínimo de transportadora. Vai para uma privada, então, até resolver o problema dos Correios, mas não expõe seus clientes a isso. E segundo, se os dados estão vazando com grande frequência, estão conseguindo copiar sua central, estão conseguindo até saber os procedimentos internos, tem vazamento na sua casa. Você vai ter que tapar esse vazamento. E o banco deveria estar interessado em descobrir quem está fazendo isso e por que está fazendo também, porque está muito fácil. Já está acontecendo há algum tempo. E aí tá CPF, nome completo, data de nascimento, todos os dados pessoais dos clientes aí espalhados pela internet, sei lá, tá com meio dos golpistas, eles podem estar vendendo esses dados aí para outras pessoas. Enfim, eu quero falar com vocês duas coisas. Primeiro, o que fazer para evitar uma situação como essa, para evitar que você também perca dinheiro. Para detalhes do golpe, recomendo que você dê uma olhada nos vídeos que já foram feitos, para não ficar repetitivo, não vou repetir os detalhes, mas dá uma olhada lá, tem 2 vídeos aí falando sobre isso. E também quero falar com vocês qual é a primeira coisa que você deve fazer caso você caia nesse golpe. Mas antes eu queria pedir um like a vocês para poder ajudar a impulsionar esse vídeo, é importante porque chega a outras pessoas para que não sofram golpes também. E também compartilhe com os amigos, com as amigas e se inscreva nesse canal. A sua inscrição me ajuda a crescer e a conseguir angariar mais recursos para poder fazer vídeos mais completos, conseguir mais informações, tudo isso é importante. O crescimento do canal ajuda a gente a ter acesso a mais coisas, inclusive informações. Ok? Conto aí com a sua ajuda, é de graça, só toma um segundinho, você não precisa nem pausar o vídeo, dá pra você fazer isso enquanto você tá me ouvindo. Então o primeiro passo é se proteger.
Não tem outra coisa a fazer senão ficar paranoico ou paranoica. Não entregar senha de nada, nem no próprio app do banco, tá? Se ligar e pedir para você fazer qualquer procedimento no app, desconfie, pense 2, 3, 4, 30 vezes e, na dúvida, não faça, tá? Porque mesmo desbloqueando o app, você pode estar desbloqueando um cartão que está na mão do golpista lá em outro estado. E, principalmente, não desbloqueie cartão, serviço, brinde, qualquer coisa que disserem que não esteja nas suas mãos. Se o cartão não chegou para você, você não tem que desbloquear. E outra coisa, banco não liga para você desbloquear cartão. Manda SMS e tal, manda e-mail pedindo para você usar o cartão, mas não fica ligando para te ajudar a desbloquear cartão, tá? Se você não solicitou esse desbloqueio, não tem por que o banco ficar ligando para você. E se ainda assim você quiser confirmar a informação, liga para a agência, nem retorna aquele número da tela não. Liga para a agência onde você abriu a conta, onde você tem um relacionamento. Se você souber com quem você abriu a conta, liga para essa pessoa. É mais difícil aplicar um golpe dessa forma porque essas ligações são monitoradas, você tem um nome para poder dar caso dê um problema. Então, se respalde. E sempre grave essas ligações que você recebe, tá? Tem isso gravado, em chamada. E na dúvida mesmo, não faça nada, absolutamente nada, não desbloqueie nada. Se o cartão estiver vencendo, deixa vencer. É melhor do que você perder o dinheiro. Na pior das hipóteses, você retira na boca do caixa, mas não deixa o golpista ter acesso ao seu cartão. E se o pior acontecer, se você caiu no golpe, se você vê nesse vídeo por causa de um golpe, eu vou te avisar, você tem um caminho bem difícil pela frente. O primeiro passo é fazer um BO digital, ou presencialmente se a sua cidade não tivesse serviço, ou estado. Mas faça um boletim de ocorrência, faça uma ocorrência no banco, tá? Ligue para fazer uma ocorrência, para avisar que aconteceu isso. Eles vão te enrolar como enrolou todo mundo que entrou em contato comigo. Então aí entra o terceiro passo, o mais importante, o único que resolveu com as pessoas que falaram que resolveu comigo, que é chamar um advogado, ou uma advogada, um bom. Eles geralmente não cobram para fazer esse serviço, eles só cobram comissão, eles não cobram um valor fixo. Então, eles já vão meter aí um acordo extrajudicial, se o banco fizer jogo duro, resolve dessa forma, fazer o que? A vida é essa e você tem que proteger seu dinheiro. É isso aí, pessoal. É isso. É simples, é dessa forma. O vídeo já ficou grande, eu só tô revoltado mesmo. Porque por mais que eu nem tenha relação com o Banco do Brasil, eu não gosto de ver essas coisas, não gosto de golpe. Eu acho desonesto, eu acho horrível fazer esse tipo de coisa. A gente luta pra caramba pra ter dinheiro e vem aí um sem vergonha e leva tudo da gente. Então, desculpa aí, é um vídeo de aviso, mas também de desabafo. Já deve estar aparecendo recomendações para vocês aí. Fica mais um pouquinho comigo, clica num desses vídeos. Também não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Meu nome é Elias Ribeiro, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço.